Ah, mas não tem jeito de ter qualidade de vida na área comercial. É tudo muito agitado, é muita pressão. Será que não tem jeito mesmo? Qualidade de vida e área comercial realmente não combinam? É mito ou realidade? Vamos falar sobre isso aqui hoje. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, o nosso podcast completamente fora da caixa. A gente discute aqui toda semana, toda terça-feira, com episódios novos sobre a área comercial, sobre a área técnica, sobre carreira, vendas e comunicação, enfim, muitos temas diferentes e importantes dentro do agronegócio para o profissional que quer crescer, que quer se desenvolver e se diferenciar. Clica aqui para seguir já a nossa plataforma onde você estiver assistindo ou ouvindo. Estamos em todas as plataformas de streaming, o YouTube também e até no Spotify a gente está com um vídeo agora. Então dá para ouvir ou ver aqui a gente e manda esse episódio para mais pessoas, porque eu tenho certeza que ele vai impactar hoje não só a sua vida, mas de outras pessoas também que você conhece, que você gosta. Manda aí dentro da sua empresa, compartilha. A gente está também no Instagram, xavier.agro, tem meu Instagram, e o meu LinkedIn, Miriam Xavier. Bom, para a gente falar sobre qualidade de vida, meu povo, a primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre o que é qualidade de vida. E isso pode ser um conceito um pouco diferente para cada pessoa, e tá tudo bem. Mas se você não entender o que para você são prioridades e são pontos importantes na sua vida, vai ficar já um pouco difícil da gente entrar num consenso aqui. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos interessantes dentro de qualidade de vida que eu percebo e que eu converso com muitas pessoas por aí, mas pense também, faça essa reflexão, o que é qualidade de vida para você? Será que você tem que esperar aposentar ou esperar passar muitos anos para ter uma carreira que a gente fala, né: "Ah, quando eu tiver uma carreira consolidada, aí eu vou ter qualidade de vida. Quando eu não precisar trabalhar mais, aí sim eu vou ter qualidade de vida", né? Será que a gente precisa esperar esse tempo todo ou a gente já pode começar desde já? E essa dúvida até que eu trouxe aqui como o título do episódio de hoje, e na introdução, é mito ou realidade que a gente pode ter qualidade de vida na área comercial? Eu te convido a pensar também não só nos seus pontos importantes e que você relaciona isso com qualidade de vida, mas também relacionar a sua vida hoje, como que você está vivendo trabalhando na área comercial e como que outras pessoas que você conhece trabalham. Porque às vezes a gente tem um conceito, e eu ouvi isso uma vez de uma mentorada minha, ela falou assim: "Miriam, eu fico repensando toda hora se realmente eu quero ser gerente, porque eu olho para o meu gerente e eu vejo que ele não tem tempo para nada, que ele não tem qualidade de vida e eu não sei se é isso que eu quero para mim. Eu quero crescer, eu penso muito, né, no cargo de gerente, mas eu não sei se é isso". E eu convidei ela a pensar a respeito disso. Será que todos os gerentes são assim? Será que todas as pessoas que estão na área comercial vivem aí muito atarefados, com muita pressão, se sentindo ansiosos, outra hora sem tempo para fazer tudo aquilo que eles querem, né? Será que é só essa correria, essa loucura? Ou a gente consegue encontrar profissionais e lembrar aí de gente que está trabalhando de uma forma um pouco diferente, que já consegue considerar e entender que tem qualidade de vida mesmo atuando na área comercial. Então faz essa reflexão, pensa em pessoas que você conhece, de empresas diferentes, amigos seus. Será que não tem alguém que já tem algo próximo do que seria qualidade de vida? E será que essas pessoas que você está enxergando que estão na correria, que trabalham sempre, será que elas não têm qualidade de vida para o ponto de vista delas? A gente estende muito a nossa visão e percepção de mundo, do que é bom, do que é ruim, para os outros, né? E aí a gente quer colocar no outro essa expectativa que a gente tem. Pergunte também para algumas pessoas que você conhece se elas sentem que elas têm qualidade de vida hoje. Porque, de repente, você pode se surpreender em perguntar para uma pessoa que trabalha muito, mas que gosta desse ritmo, que não se enxerga, ficando muito parado, trabalhando de uma forma diferente do que trabalha hoje, que gosta do que faz e que sim consegue ter qualidade de vida. Vou dar um exemplo meu mesmo, né.
por muito tempo, muita gente ficava falando da minha família até, tá, eu não tô nem dizendo só gente de fora, muita gente olhava e falava: "Nossa, mas a Miriam não para de trabalhar. Nossa, mas a Miriam", e pra quem tá vendo o episódio de hoje, não tá só ouvindo, eu tô gravando aqui da casa de uma grande amiga minha, uma chácara, um lugar super gostoso aqui, então tem natureza em volta e eu tô aqui trabalhando. Enquanto o pessoal tá lá dentro, tá conversando, falei: "Ó, eu preciso gravar um episódio do Agrovendas", e inclusive foi interessante que foi esse tema de hoje para gravar aqui, né, e deu mais certo ainda, encaixou bem. E eu enxergo isso como qualidade de vida. Eu poder aproveitar um final de semana com amigos meus, mas ali tirar um pouquinho de tempo e resolver algumas coisas do trabalho e fazer uma gravação. Eu adoro estar aqui pensando no que eu vou falar, qual que é o próximo episódio, o que eu vou trazer de tema. Eu gosto de gravar também, de perceber o quanto que eu posso ajudar outras pessoas quando eu tô aqui falando, né, eu tô trazendo algum tema que eu sei que é relevante para mim e que para outras pessoas, e aí será que quem tá ali do outro lado também, né, pode ser tocado e levar que seja uma semente importante de cada episódio para a sua vida, para aplicar aí. Então, você de repente está ouvindo na estrada, grande parte dos nossos ouvintes aqui do Agrovendas fica na estrada o tempo inteiro, eu fico bastante na estrada. Mas eu consigo encaixar qualidade de vida para aquilo que é a minha perspectiva de que é qualidade de vida, né, para o jeito que eu entendo qualidade de vida, eu consigo ter durante mesmo esses dias que são mais exaustivos, que são na estrada, que às vezes eu fico 10, 12 dias direto fora. E esse que é o convite que eu faço para você começar a pensar um pouco fora da sua área de visão também, né, e por isso perguntar para algumas pessoas, vai ser interessante aí, sair um pouquinho da caixa mesmo, sabe, da sua caixa e entender a visão de outras pessoas. Então, acho que um pouco até, eu já entrei aqui no tema já falando um pouco o que eu enxergo a respeito, né, dessa questão, se é mito ou realidade. Eu tenho um evento, a gente vai fazer uma aula aberta da mentoria. Eu já vou te falar que desde o começo, no final do episódio, eu vou trazer também alguns detalhes sobre isso, mas já fica atento se você, tem interesse em aprender um pouco mais sobre como destravar as suas vendas, e tem que ser você que já está na área comercial. Então, quem é RTV ou algum outro cargo semelhante, quem já está na área comercial há uns 3 anos ou mais, é que vai aproveitar esse conteúdo. Não adianta para quem está começando agora, para quem nem começou a trabalhar ainda também. Então, se você tem esse perfil, aqui no link no descritivo aqui do nosso episódio de hoje, tem um link para você clicar, vai lá escrever aula aberta na hora que você acessar esse link, e aí a gente vai conversar a respeito disso. Em breve vai acontecer esse evento aí. Mas vamos voltar aqui no nosso assunto. No finalzinho do episódio de hoje eu falo um pouco mais sobre esse evento que a gente vai fazer. Esse evento, aliás, tem muito a ver com o que a gente vem discutindo, tem a ver com esse tema de hoje, mas enfim, né, também não vou ficar aqui contando o que que vai acontecer lá, é para quem se inscrever, quem tiver lá para participar. Olha só, quando a gente pensa, então, em qualidade de vida, já alinhamos aqui, certo? Que você precisa entender o que é qualidade de vida para você. Você precisa parar de enxergar só com a sua ótica, a sua visão, quando você olha para outras pessoas, senão não vai dar para fazer esse levantamento aí, e entender bem o que será que as pessoas não têm mesmo, né, qualidade de vida. E eu já te digo aqui que sim, é possível ter qualidade de vida, mesmo numa área que é a área comercial tão agitada, que tem pressão para você, bater as suas metas, que tem toda a pressão de competitividade do mercado, que cada vez mais aparece gente para vender insumos na sua região, insumos muitas vezes parecidos ou até praticamente iguais aos que você vende. Então, né, a gente tem essa pressão para se diferenciar e para conseguir fechar o pedido mesmo no mercado competitivo. A gente tem todo o cenário global que vai impactar diretamente, muitas vezes, aqui no nosso cenário e na sua região. A gente tem questões que estão acontecendo regionalmente, e a gente tem um mercado, às vezes, daquele produto lá na frente, ou seja, o mercado da soja, o mercado do café, que às vezes está aí balançado, e aí muda tudo para trás, porque o seu cliente vai pensar mais a respeito das compras que ele está fazendo, né. Então, com tantas questões assim, com tantas, eh, tantas coisas que interferem e impactam diretamente nas vendas,
Será que é possível, gente, ter qualidade de vida? Eu te digo que sim, é possível. E eu vou até deixar aqui algumas ideias, algum direcionamento prático, que eu gosto sempre de trazer, para você pensar hoje aí em como você está lidando com isso, tá? E é muito interessante, sabe o quê? Eu tive uma conversa muito recente agora, até, com mentorados meus. Fui para uma feira, eu estava no Hortitec, quem acompanha o meu Instagram aí e estiver ouvindo ou assistindo o Agrovendas nos dias aqui que ele foi publicado, né? Então, na semana passada, eu estava no Hortitec, que é uma feira em Olambra, a maior feira da América Latina, da cadeia de HF, e conversando com alguns mentorados, a gente tocou nesses assuntos. É até interessante, né? Assim, o pessoal que faz mentoria comigo já está acostumado que volta e meia tem esse papo ali. Eu coloco no PDI do pessoal que não tem costume de fazer atividade física, por exemplo, ou que está fazendo mais ou menos. Eu coloco e a gente discute sobre isso e fica ali um direcionamento para a pessoa começar ou para ela melhorar aquilo que ela já está fazendo, não só atividade física, né? Mas um monte de coisa relacionada à saúde aí. E eu vou te dar até alguns exemplos antes de eu contar esse papo que a gente teve na Ostec semana passada. Alguns exemplos do que pode trazer qualidade de vida para você. Você cuidar do seu sono, ou seja, dormir bem. E ó, eu não tô falando que todos os dias você vai conseguir dormir de 6 a 8 horas, que normalmente é o mais recomendado, tá? Para cada pessoa, tem que testar, tem que entender o que funciona melhor para você, né? Como que você se sente melhor, se é dormindo 6 horas ou se tem que ser 7, 8, e aí, enfim. Mas entenda que quando a gente está nesse trato o tempo inteiro, ou quando está uma época mais arrochada aí, de época de safra, ou de alguma época que é a principal do ano, de repente, para você fazer seus fechamentos aí, você vai talvez dar uma desbalanceada, às vezes vai descontrolar um pouco, e não adianta a gente querer ter uma rotina muito perfeita, senão, se a gente quiser, aliás, até adianta, né, mas aí a gente tem que mudar um pouco do foco de atuação e ir trabalhar num lugar que tenha todo dia o horário certo de começar, o horário certo de terminar, e aí sim, você vai aí cumprir a sua rotina muito certinha. É mais fácil que seja, né, mas para quem está na área comercial e que tem um dia muito agitado, que muitas vezes está no campo mesmo, rodando o tempo inteiro, a gente precisa entender que vão ter algumas exceções e que a gente tem que saber até lidar com essas exceções também, porque muitas vezes ou as pessoas desistem de fazer alguma coisa que é importante para elas nos termos de qualidade de vida, porque elas acham que, ah, nunca dá certo, ah, eu tentei, mas não funcionou, né? Até na semana da Hortitec, que eu fiz uma palestra e eu falei muito com as pessoas assim: "Olha, não vai começar atividade física essa semana agora, que é uma semana que não vai dar tempo de repente de você fazer, e aí você já vai se propor a fazer algo que não vai dar certo, vai desistir, vai desanimar, né, não adianta. Propõe aí e marca para você começar na semana seguinte, que é melhor". Então, a gente precisa aprender a lidar com esses imprevistos ou com essas épocas que não são tão lineares no nosso mercado agro. Muitas vezes a gente não vai ter essa linearidade, né? Essa coisa muito certinha. Mas também não é desistir, chutar o balde, deixar de fazer porque alguma época a gente não consegue, né? Se organize para que nessas épocas em que você precisa se ausentar um pouco, seja de atividade física, seja de uma alimentação mais certa, seja de um sono melhor ou até, às vezes, de tempo de qualidade com a sua família, que você, nessas épocas aonde não for possível estar tão bem assim, você vai fazer menos, você vai tirar um pouco o pé, você vai adaptar, né, eu falo: "É melhor adaptar do que parar". Então faça adaptações aí sempre que necessário, mas lembra também de assim que passar esse tempo mais apertado, mais arrochado, de voltar, porque aí também não adianta, né? "Ah, não, então eu vou, fazer aqui", aí o resto do ano estende desse jeito, simplesmente porque você se acostumou a fazer ali o mais ou menos, que era adaptação, né, e levou isso para o resto do ano. Não, volta de novo depois, volta devagar se for preciso, né? Quem faz, por exemplo, academia, não vai achar que você continua pegando o mesmo peso que você pegava há 2 meses atrás, quando você estava indo com frequência. Volta mais devagar, depois vai adaptando. Então, todas essas questões, aliás, que eu já falei aqui, né, estão muito ligadas à qualidade de vida. Às vezes é um tempo para estudar, um tempo para leitura, e tem algumas coisas que vão te ajudar muito a se sentir melhor,
essas todas que eu dei exemplo aqui são questões que te ajudam a sentir mais qualidade de vida, sentir que você tá melhor com você, sabe, que você está se cuidando, e o se cuidar tem muito a ver com o tipo de ambiente que você frequenta, com o tipo de conversas que você tem. Então, se você está andando só no meio de gente pessimista e reclamona, não dá para ter qualidade de vida assim, né, vai buscar que seja vai que dentro da sua casa tá assim, busque trazer coisas positivas para dentro desse ambiente, para ver se você, traz algo bom ali, muda um pouco esse ambiente. Busca também fazer algum tipo de mentoria que seja, de curso, algo online que seja, mas que você naquele momento esteja com pessoas que têm a mesma mentalidade de crescimento que você. Tudo isso aí é muito importante. E aí, assim, de tudo isso que dá para pensar, tanto no seu ambiente quanto das coisas que você faz para você, sabe? Tá num ambiente que não te ajuda muito, faça por você. Faça a sua parte. E isso que você está fazendo vai inspirar outras pessoas, acredite nisso. Busca, de repente, uma terapia, busca fazer algum tipo de atividade que seja junto com mais pessoas, para você ter também, ambientes aonde essas pessoas que estão praticando alguma atividade física que seja, ou que estão fazendo alguma coisa ali, também tenham essa mentalidade sua de cuidado próprio, de, né, de cuidar da saúde e de mentalidade de crescimento também, que é muito importante. Outra coisa, quando eu falo sobre inspiração, né, e aí a gente vai pensar sobre, essa conversa que eu tive semana passada com os meus mentorados, a gente falou bastante ali sobre isso. Tem um deles que conta sempre, eu uso o exemplo dele muitas vezes, porque ele estava com sobrepeso, ele estava desanimado, ele estava muito cansado, trabalhando, chegando em casa super tarde todo dia e ainda para fazer mais um monte de atividade, e estava naquela exaustão terrível, né. E ele começou a se cuidar um pouco mais. Ele começou a enxergar um pouco essa parte de cuidado com a saúde como algo importante para ele. Entrou na mentoria ano passado, depois agora esse ano tá de novo na turma da mentoria. Vou até falar o nome aqui, porque eu fico falando, aqui com muito cuidado para não falar o nome das pessoas, mas eu acho que dessas 2 pessoas que eu conversei semana passada, o Robson e o Tadeu, eu posso falar os nomes aqui, porque são pessoas que a gente tem algo muito positivo para trazer, sabe, dessa conversa que a gente teve. Então o Robson, ele, depois né, de toda essa virada de chave dele entender que era importante se cuidar, ele entrar na mentoria ano passado, né, agora ele renovou e está no projeto novo da mentoria esse ano ainda, mas ele achou, encontrou em algum lugar, não sei como foi exatamente, um projeto que incentivava que as pessoas corressem todos os dias. Tem lá uma série de regras, tem que correr pelo menos 1 quilômetro por dia e tal, mas ele não corria e ele começou a correr todos os dias, isso no dia 1º de janeiro de 2024. E ele passou a correr ali todos os dias. Ele pode chegar em casa super cansado, ele pode estar na estrada, ele pode ter algum compromisso, ele estava na convenção da empresa esse ano e ele deixou a galera já sair direto da convenção para ir lá tomar cerveja, para descontrair, para confraternizar, e ele foi primeiro fazer a corrida dele para depois ele encontrar com a turma. E às vezes a gente dá alguns passos assim que, o que que eu penso muito disso que o Robson fez? No começo, eu acredito que tinha muito mais gente falando assim: "Ah, olha lá, tá lá correndo, olha lá o doido, olha lá que engraçado", né. Só que na hora que as pessoas começam a enxergar o resultado que isso traz para a vida de quem tá fazendo, muda também essa percepção, né. E foi um pouco da história dele e um pouco do que a gente até conversou na semana passada. Tem muito mais gente que agora pergunta: "Nossa, você emagreceu muito, o que que você fez? Me fala isso". Me fala como é que você começou a correr, porque eu não sei correr também, eu nunca corri, não tinha costume, não tenho costume, como que você fez para começar, sabe. Então as pessoas começam a admirar e enxergar resultado, e o resultado dele não foi só em questão de quilo, ele perdeu, se não me engano, perto de 40 quilos já, mas ele ganhou muita qualidade de vida, ele ganhou confiança nele mesmo, ele consegue organizar o tempo dele muito melhor, então a gente acaba inspirando outras pessoas quando a gente se prioriza, a gente olha pra gente, sabe. O Tadeu contou também uma história bem interessante, que ele falou que parou de beber quando ele teve um filho, porque ele falou: "Ah, eu não quero ser esse tipo de exemplo para ele, eu quero ser um exemplo bom". Então ele começou a fazer atividade física, eh, ele cuidou um pouco mais da alimentação para ele também, pra emagrecer, mas pensando muito nesse sentido, sabe, de ganhar saúde e de ter ali
atividades que ele faça e que sejam exemplos para o filho dele. Então, acho que a gente tem muito para contar aí a respeito disso, né, se for pegar a história de cada pessoa aí, e eu espero que essas 2 histórias, além de muitas outras que você deve ter em volta de vocês, sejam inspiração para você dar esse primeiro passo também. Eh a gente tem hoje, dentro das empresas, políticas muito mais voltadas para isso, para incentivar que as pessoas se cuidem, para, de fato, ter um acompanhamento até do que as pessoas estão fazendo em relação à saúde, mas não são todas as empresas que olham para isso, e a gente sabe. Mas se dentro da sua empresa não tem ainda nada nesse sentido, leve esse tema para discutir, manda esse episódio aqui para as pessoas pensarem um pouco a respeito disso, de repente, né. E pense você também, de repente você como gestor, se você que está ouvindo aqui tem, já uma equipe, já tem pessoas aí, comece a olhar para isso, sabe. Eu acho que é até mais humano quando a gente começa a olhar para as pessoas, pensando sim que tem que cobrar elas, que elas têm que ter resultado, que a gente tem que entregar números, só que os números eles não chegam se a gente não estiver cuidando da gente. Eu costumo falar que a nossa principal ferramenta de vendas, e a máquina de vendas de fato, é aqui a gente, né, e é o nosso corpo. Se a gente não estiver bem, eh, tanto a parte de saúde física, quanto a gente não tiver saúde mental, a gente não vai conseguir ter os mesmos resultados. E inclusive, já tem até um episódio que eu gravei agora há pouco tempo, que eu falei a respeito de RH, de liderança, né, dessas perspectivas e tendências novas de mercado aí, e foi falado sobre segurança psicológica lá, e é bem nesse sentido, sabe, as pessoas têm que se sentir bem, têm que estar num ambiente bom ali para elas se desenvolverem, e olha, de verdade, as pessoas entregam muito mais resultado em vendas quando elas têm não só pensando em qualidade de vida, né, que aí tem um pouco de conceito para cada pessoa, mas quando elas se sentem valorizadas, quando elas estão cuidando delas, elas estão bem de saúde, saúde física e mental, né. Então a gente precisa enxergar que a gente tem excelentes ferramentas de vendas, que aí vai ser cada pessoa aí da equipe é uma ferramenta de venda ou é uma máquina de vendas, mas se a gente não cuidar do corpo e da mente, a gente não vai entregar os mesmos resultados que a gente poderia entregar se a gente cuidasse um pouco mais. Então, vamos pensar muito a respeito disso, vamos entender o quanto que é importante gestão do tempo dentro disso tudo, gente, porque não é fácil, realmente é desafiador a gente conseguir organizar o tempo ficando na estrada, nessa correria toda, mas sempre dá para a gente se organizar para fazer algo, então requer planejamento quando a gente pensa em alimentar melhor, quando a gente pensa em se organizar para começar a fazer uma atividade física, nessa rotina doida que a gente tem. Então faça o seu planejamento para conseguir se alimentar melhor e para conseguir dormir melhor, para ter tudo isso aí na sua vida, para inserir todas essas atividades que podem ser importantes para você e vão ser, e até a parte de gestão de tempo no sentido de, não adianta você só olhar para vendas como aquela correria de sair batendo porteira e rodando estrada aí a semana inteira, o dia inteiro até de noite, chegar em casa ainda mexer no computador, aí acorda muito cedo no outro dia. Isso não vai te levar aos resultados que você quer, se você não fizer primeiro um pouco de planejamento, se você não organizar sua agenda para saber: "Ai, essa semana quem que é estratégico que eu visite? Esse mês, quais são os clientes que eu preciso focar, né, quais vão ser as estratégias que eu vou usar para vender esse mês, quais são os produtos-chave, sabe, assim, não adianta a gente não pensar em se organizar, em planejar, em organizar o tempo se a gente quer ter resultados de fato e se a gente quer ter qualidade de vida. Então, sim, é possível. Não é um mito, é realidade. Eu conheço muitas pessoas que estão na área comercial, que estão inclusive na gestão comercial e que conseguem ter qualidade de vida. Agora, se está faltando para você isso, está na hora de se organizar e de pensar muito sobre tudo que eu falei aqui nesse episódio, refletir de novo, ouvir de novo se for preciso e entender qual que é o primeiro passo que você vai dar. Não precisa pensar em fazer tudo ao mesmo tempo, dá um passo de cada vez e tenho certeza que esse passo dado, ele vai puxar todos os outros para eles começarem a acontecer. Normalmente, quando a gente começa a fazer atividade física, inclusive, a gente sente necessidade de se alimentar melhor, a gente sente necessidade de dormir melhor para a gente ter um desempenho melhor depois no dia seguinte na atividade. Então, pensa no que vai ser o primeiro passo e que vai puxar todo o resto aí para você.
fica aqui o convite para você clicar no link que está aqui no descritivo desse episódio e vir participar, se você já está na área comercial, se você é RTV ou já está aí há pelo menos 3 anos na área comercial, vem para a gente conversar a respeito disso. Ali eu vou mostrar algumas estratégias e uma mudança de visão para que você consiga, de uma vez por todas, destravar as vendas que de repente estão aí paradas, as negociações que às vezes não vão para frente, o seu crescimento de carreira que às vezes não está acontecendo. Eu vou conseguir te mostrar ali passo a passo o que que você precisa fazer para você ter esses resultados. E se fez sentido para você o episódio de hoje, clica aqui para se inscrever nesse canal, avalie o canal se tiver essa possibilidade aqui, coloca lá quantas estrelas você vai dar aí para todos esses conteúdos, não só para o episódio de hoje, né. Compartilha dentro da sua empresa e eu te vejo por aí, fora da porteira.